Então vamos iniciar a nossa aula sobre os meios de graça. Bom dia para o pastor Tiago, que está aqui com a gente também. Bom dia, Rev. E a nossa aula sobre os meios de graça, então a primeira aula da nossa série de aulas sobre meios de graça, falando sobre o que realmente significa isso. Vamos começar do começo, né? A gente pensa às vezes na vida cristã e muita gente tende a pensar na vida cristã como se o fim dela fosse de fato a salvação. Como assim, pastor? Então a salvação não é o nosso objetivo? É e não é. O que eu quero dizer com isso? Ela não é a nossa finalidade. A salvação nada mais é do que o início de uma caminhada de vida cristã. E muita gente às vezes fica numa busca onde a salvação se torna o fim disso tudo. Então alcancei a salvação, agora ufa, posso respirar aliviado e viver as coisas, a vida como eu quiser. Eu estou salvo, estou garantido. E muitas vezes incorrem nesse erro por uma falta de profundidade teológica, inclusive. Esse assunto que nós vamos abordar, ele é um assunto de cunho teológico. Ele vai ter um linguajar bem mais teológico, talvez diferente do que a gente está acostumado a ouvir quando a gente ouve uma explanação bíblica, mas eu vou aqui ajudando você, a gente vai esmiuçando junto esse conteúdo para que todo mundo possa entender. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar aqui também, a gente vai respondendo na medida que as dúvidas chegam, tá bom? Então, a gente não pode afirmar que depois que eu estou salvo, acabou. Na verdade, é só o começo. A salvação, ela é o ponto de partida da vida do cristão. Quando Cristo nos alcança com a salvação, quando nós recebemos da graça de Deus, Ele então agora nos habilita, nos chama, nos convoca para uma vida de maturidade cristã. E maturidade cristã, assim como a maturidade na vida de qualquer pessoa, ela não é alcançada como um download que você faz e só depende da velocidade da internet para ser mais ou menos rápido. E que provavelmente se conclui em poucos minutos. Mas ela é um caminhar, ela é um trajeto, ela é uma jornada. A jornada da maturidade cristã, ela se apresenta para nós todos os dias. E a gente deve cultivar ela todos os dias. Mas como que a gente faz isso? E aí você vai concordar comigo nos termos mais básicos. Nós temos que ler a palavra e orar. Esse é o básico, né? Justamente é aí que a gente começa a perceber que nós, na verdade, sabemos quais são os meios de graça e a gente talvez nunca tenha feito essa diferenciação. Mas é importante a gente falar dos meios de graça e explicar eles para que a gente não inclua aquilo que não é meio de graça no meio desse conceito, né? Como eu vou reafirmar, então, né, como a gente está falando de uma questão teológica, esse termo tem uma explicação teológica, né? Ele é um termo técnico, ele não é só uma nomenclatura adotada, não é um termo que eu escolhi usar para chamar esses elementos que a gente vai tratar, mas ele é um termo teológico, ele tem toda uma explicação, uma base teórica para isso. Então, quando eu for aplicar aqui meios de graça, assim que eu tiver explicado o que é isso tudo, eu quero que você sempre se remeta ao que eu estou dizendo teologicamente, né? Outro nome para meio de graça são meios de santificação, justamente porque eles remetem a maneiras, instrumentos, ferramentas que nos levam para um objetivo. A palavra meio tem esse significado mesmo no dicionário como algum instrumento utilizado para se chegar em algum objetivo. O nosso objetivo é a santificação, é a vida de santificação diante do nosso Deus. E nós temos meios específicos para isso que o Senhor mesmo proveu e o Senhor mesmo instituiu eles para nós. Então esses são os meios de graça. A gente precisa buscar a vida cristã para além do momento que a gente se entende salvo, né? A gente não pode achar que ali bastou. E isso parece tão bobo, tão básico, tão simples de dizer e talvez até mesmo tão óbvio, mas é justamente aí que se encontra o desafio, onde a maior parte das pessoas estagna na fé. E a gente vai ver que é possível você fazer uso dos meios de graça sem fazer o verdadeiro desfrute dos meios de graça. Ou seja, você pode fazer o rito sem ter o verdadeiro significado. E quando a gente entende o que são os meios de graça, e quando a gente entende o que é essa busca pela maturidade na caminhada cristã, a gente começa a perceber que não dá para simplesmente viver de qualquer jeito. Na verdade, esse despertar vem da presença do próprio Espírito Santo dentro de nós. E é Ele quem opera os meios de graça. O Espírito Santo é aquele que fala conosco constantemente, nos mostrando qual é o caminho que a gente deve trilhar para viver em obediência ao Senhor.
E é justamente então desses meios que nós vamos falar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Abre lá comigo, pega a sua Bíblia. Não esqueça, para acompanhar a nossa aula é importantíssimo que você tenha uma Bíblia aí às suas mãos. Abra comigo na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. Olha só o que diz lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja então que existe um movimento sendo colocado aqui. A salvação ela não é um evento estagnado, mas é um movimento de busca pela virtude, piedade em Cristo Jesus, pelo conhecimento completo de Cristo que nos chamou para a sua glória e virtude. E Deus, com seu divino poder, nos deu tudo o que nós precisamos para viver dessa forma, para buscar a santidade, para buscar a piedade, para viver uma vida de verdadeira obediência no Senhor. Para alcançar a maturidade cristã, a gente tem tudo o que precisa no Senhor. Então, para a gente falar de meios de graça, sem empregar a eles o significado errôneo, a gente precisa sempre lembrar desse texto e do que a palavra de Deus nos diz de forma geral. O Senhor é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de todo o conhecimento. Ele é a fonte de toda a fé. Ele é a fonte de toda a virtude, de toda a graça, de tudo que nós precisamos. Ele, com o seu divino poder, nos concede todas as coisas. E todos os meios são concedidos por Ele. Porque senão, quando se a gente não entende isso, a gente começa a aplicar ao meio de graça em si um poder que ele não tem. Ele é um instrumento nas mãos de Deus, pelo seu Espírito Santo, para nos aplicar, para nos fazer provar, para nos fazer experimentar da graça de Deus e nos aproximar cada vez mais do nosso Deus. Então esse é o objetivo do meio de graça. Se você continuar a leitura desse texto, é um texto muito, muito bonito, eu gosto muito desse texto. Ele vai dizendo que a gente faz isso justamente pelo conhecimento de Cristo, pelas suas promessas, e ele vai nos dando o caminho para fazer tudo isso, né? Através da virtude, do conhecimento, do amor, da perseverança, enfim, uma série de coisas. Mas a gente vai ver que quando a gente fala de meio de graça, a gente fala de algo mais específico, que envolve todos esses elementos que estão aqui, mas que eles centralizam em elementos mais simples e que abrangem todas essas características aqui. A gente não pode esquecer que a nossa salvação ela é dádiva de Deus pelos méritos de Cristo Jesus e aplicada a nós pelo seu Espírito Santo, que passa a habitar em nós e a viver em nós e nos habilita e nos concede, então, esses meios para conhecer a Deus, para nos aproximarmos de Deus. Então, nós chegamos aos meios de graça ou aos meios de santificação. Eu vou chamar eles de meio de graça, né? Mas você também pode procurar aí na literatura e vai encontrar como meios de santificação. E pode também saber que é a mesma coisa, né? Existem diversas frentes teológicas de estudo que vão apontar diferentes características ou diferentes maneiras ou ainda diferentes elementos que compõem os meios de graça. Alguns teóricos, ou alguns teólogos, melhor dizendo, eles vão indicar muitos outros meios que a gente não vai falar aqui. Nós vamos falar justamente dos meios que estão aqui na nossa parede, né? Os sacramentos, a ceia e o batismo, a oração e a palavra também. Esses 4 meios, ou esses 3, se nós contarmos como sacramento, oração e palavra, né? Mas se a gente destrinchar os sacramentos em ceia e batismo, vamos para 4. Sendo mais explicativo, eles são aqueles que são indicados na nossa confissão de fé. Nós recorremos, então, aos nossos símbolos de fé para poder entender melhor quais são esses meios de graça. Mas, pastor, por que a gente vai recolher aos símbolos de fé? Por que a gente não recorre à Bíblia? A gente recorre à Bíblia, com certeza. A Bíblia não fala explicitamente, diretamente, e nem usa essa terminologia meios de graça. Como eu disse para vocês no começo, é um termo técnico cunhado da teologia, dos estudos, né? Uma forma de sistematizar, de separar e de explicar como que é o funcionamento das coisas na fé.
Mas, nem por isso, ela não tem base bíblica. Eu quero, antes da gente ir para a base bíblica, olhar com você o que fala lá no nosso catecismo, no nosso breve catecismo. Antes da gente ir para a nossa pergunta do breve catecismo, eu quero dizer para você que esse é um instrumento muito importante para nós. Se você quer aprender mais sobre a fé presbiteriana, né, a fé reformada, você pode adquirir, não estou fazendo aqui propaganda, vendendo nada, né, só porque é importante mesmo adquirir os símbolos de fé. O que são os símbolos de fé? É o catecismo maior, o breve catecismo e a confissão de fé de Westminster. Você encontra isso muito barato na internet. Hoje de manhã ainda fui olhar no site da editora Cultura Cristã. Tem um volume com com os 3 símbolos por R$ 5. Se você juntar em mais pessoas, pedir 2, 3, você paga mais R$ 6, R$ 7 de frete e é super barato de conseguir adquirir isso. Mas ainda assim você também consegue encontrar PDFs online muito facilmente. Se você digitar aí na internet você vai encontrar. Não é ilegal, né? Você pode ir lá acessar sem problema nenhum. Mas se você gosta do livro físico, ele é super barato, é uma versão de bolso e é um conteúdo super importante da gente ter em casa como base da nossa fé. Ali tem as explicações todas através de perguntas e respostas, né? E já na confissão de fé ela está disposta em artigos, mas também um conteúdo super simples, super sucinto, com todas as bases bíblicas daquilo que a gente crê. Ela foi formulada na Inglaterra já há muitos anos, agora me falha a memória exatamente o ano, vou tentar achar aqui para não falar para vocês errado. E aí você pode adquirir esse material para você acompanhar, ele tem tudo a ver com as nossas aulas. Ele foi terminado em 1646, a pedido do parlamento inglês. Então pronto, aí está a data. E a pergunta 88, que vai ser projetada aí para você, ela fala justamente sobre os meios de graça. E a pergunta diz assim: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? E a resposta é: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenâncias, especialmente a palavra, e os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. E aí nós temos 2 textos base que nos levam à compreensão dessa resposta. E eu quero convidar você a abrir comigo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Olha só o que diz lá nesse texto. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o texto da grande comissão, Jesus comissionando o seu povo, seus discípulos, os seus seguidores, a ir ensinar, fazendo discípulos, ensinando a palavra e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já temos aí 2 dos principais elementos, dos meios de graça, não necessariamente principais, mas 2 dos elementos de meio de graça, que é a ministração do batismo e o ensino da palavra, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, o Senhor Jesus ensinava a palavra, ele é a palavra encarnada e ele insta os seus discípulos, ele convida os seus discípulos a fazer o mesmo, a ensinar aquilo que ele ensina, a palavra do Senhor. Nós temos um outro texto ali, que é Atos, capítulo... Deixa eu só acessar aqui. Franquito, me ajuda projetando aí, por favor. Atos, capítulo... Isso, 2, 41 e 42. Muito obrigado. Atos 2, 41 e 42. Um pouquinho para frente aí do Evangelho de Mateus.
Você tem Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. Outro texto também bastante conhecido e citado, né? E que diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também mais elementos aqui sendo destacados como práticas da igreja primitiva, as orações, o ensino da palavra, né, perseverando na doutrina dos apóstolos, agora não fazendo mais referência a Jesus, mas os apóstolos como aqueles que ensinavam o que Cristo ensinava, mas ainda estamos falando da palavra de Deus, e ali eles sendo batizados. O Jesus também fala nos evangelhos, antes da sua morte, a gente vê ele praticando a ceia e dizendo: fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. É instituído também a ceia do Senhor. Então nós vemos essas práticas justificadas nos textos, né, como formas de fortalecimento da fé e desenvolvimento da maturidade cristã. Os meios de graça são as formas pelas quais nós nos achegamos a Deus para encontrar nele abastecimento, né, que produz em nós a fé e que fortalece em nós a fé uma vez produzida por ele. Mas não são todas as coisas que podem ser consideradas, então, como elementos que justificam ser chamados de meios de fé. Mas você vai dizer para mim, mas tem tanta coisa. Por exemplo, a igreja. A igreja poderia ser um bom meio de fé? Porque pela igreja a gente conhece a Cristo, pela igreja nós provamos da comunhão, pela igreja nós provamos da adoração, pela igreja nós provamos da pregação da palavra e do conhecimento da palavra. A igreja foi o lugar onde Cristo instituiu como um meio de graça, um meio de ministrar da sua graça sobre a vida dos eleitos, para chamá-los, para vocacioná-los, para poder ensiná-los aquilo que Ele quer. Parece super justificável a gente dizer exatamente isso. E não está errado nós pensarmos nessa linha, mas é errado dizermos que isso é um meio de graça, lembrando que essa é uma aplicação de um termo técnico, e esse termo quer dizer estritamente aqueles meios pelos quais há uma atuação direta do Espírito Santo de Deus. Na igreja, nós provamos de todas essas coisas, mas aquilo que se ensina por meio da palavra. Aquilo que se prova por meio da palavra. Aquilo que a igreja pode ministrar, como os sacramentos, ela só tem o papel justamente de administrá-los e de ministrá-los, mas não é em si o meio de graça. O meio de graça são os sacramentos, a palavra e a oração. Então, a gente precisa ir delimitando esse conceito para justamente entender o meio de graça. Ele é ministrado diretamente pelo Espírito de Deus para o crescimento da igreja. A palavra de Deus é pregada e ela é aplicada aos corações por obra do Espírito Santo. As orações, elas fazem sentido não só como falas, como expressão verbal, mas elas fazem sentido porque mesmo quando elas não são verbais, orações do coração são ouvidas pelo Espírito Santo. E elas fazem sentido porque elas produzem a relação com o Deus pessoal, o Deus que nós cremos, o Pai de Jesus Cristo, que coloca em nós o seu Espírito, para que interceda, que leve, né, as nossas orações e interceda por nós com seus gemidos inexprimíveis, como a palavra diz. Então, são obras do Espírito Santo. Na ceia e no batismo, eles também deixam de ser simplesmente práticas com água, pão e vinho, para se tornarem não só uma demonstração, mas também um momento de provar e de ser aplicada a graça de Deus ao seu povo por meio desse ato. Vale lembrar então, vou voltar de novo no que eu falei no começo, porque essa é uma verdade que precisa permanecer no nosso coração. A graça não está no batismo, a graça não está na ceia, a graça não está na oração, a graça não está na palavra, mas no Deus que opera através desses meios. Por isso eles não são graça, mas são meios de graça, porque a fonte da graça é o Senhor Jesus, é Deus Pai, através do seu Espírito Santo. Então, esses são os meios pelos quais Deus aplica sobre nós a sua graça e o conhecimento da fé. Muito bem.
algumas características aí que vão delimitar exatamente o que é esse meio de graça e o que não é. É importante a gente diferenciar esses meios de graça, diferenciar essas características para que a gente não inclua, então, todas as coisas no meio de graça. Porque você vai começar a pensar aí, tá, pastor, mas você falou alguns conceitos que parece que se aplica a isso ou aquilo, então nós vamos delimitar um pouco mais com características que exprimem o que são esses meios de graça. Olha só, a primeira característica que a oração, a palavra e os sacramentos carregam para serem meios de graça é que eles são instrumentos da graça especial e não da graça comum. Para isso, eu preciso que você lembre comigo a diferença entre graça especial e graça comum. A graça especial é justamente aquela aplicada aos eleitos, aqueles que são salvos por Cristo Jesus. Deus aplica a sua graça de forma comum. Todos são alvo da graça de Deus. Por isso ele faz chover sobre os bons e os maus. É por isso que todos nós temos a manutenção da vida. É por isso que todos nós podemos colher no campo. É por isso que todos nós podemos provar de saúde. É por isso que todos nós podemos provar de inúmeros benefícios de que só Deus pode dispor. A gente tem que lembrar, sair daquela visão que muita gente às vezes fala, que Deus criou o mundo e hoje ele olha lá de cima. Mas não, o nosso Deus é o Deus que reina. E ele permanece reinando soberano sobre o mundo. Ele não é só o Deus que criou e deixou viver, mas ele é o Deus que criou e sustenta no poder de suas mãos o mundo todo. E nesse sustentar o mundo, todos provam da sua graça comum. Então Deus derrama do seu favor, graça é favor imerecido. Deus derrama do seu favor, da sua graça, das suas bênçãos sobre todos. Daqueles que creem e aqueles que não creem. Não são abençoados somente aqueles que creem em Deus, mas mesmo aqueles que se proclamam ateus, aqueles que rejeitam a existência de Deus, ou aqueles que estão enveredados em outros caminhos, que não creem no Deus verdadeiro, que buscam outros deuses, né? Não é só por causa de uma espiritualidade, mas da verdadeira espiritualidade, é que a gente pode provar não só da graça comum, mas também da graça especial. Então todos esses que eu falei provam da graça comum e dos benefícios dessa graça. Mas existe uma graça especial, que é dada àqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E junto com essa graça especial, como o nome já diz, existem bênçãos específicas, especiais, destinadas àqueles que provam da graça especial. Os meios de graça, eles não são meios de graça comum, são meios de graça especial. Tá, mas então eu posso provar da ceia sem ser cristão? Pode ser que em algum momento você tenha a oportunidade em alguma igreja, de alguma forma, de provar da ceia, sim. Então eu provei do meio de graça. Será? Eu posso provar do batismo, então, sem ser cristão, ou sem ter o verdadeiro arrependimento, e porque eu pertenço à igreja, por tradição, porque minha família me levou quando eu era criança, eu nem tinha a escolha disso ou não, e hoje nem sou uma pessoa apegada à fé ou apegada a Deus. Então eu provei do meio de graça? Será? Né? Aí a gente vai questionando. Mas eu oro, eu falo com Deus, eu repito aqui as minhas orações, mas eu falo com o meu Deus, da forma que eu creio. Eu não necessariamente creio no mesmo Deus que você. Então eu também provo de meio de graça? Não. Eu posso ler da palavra e tem conhecimentos maravilhosos aqui, mas não que eu viva a minha vida toda pautada aqui. Eu encontro umas coisas interessantes. Eu gosto muito daquele livro de Provérbios que fala coisas interessantes para a nossa vida. Então eu também provo dos meios de graça? Não, enquanto nós falamos do meio de graça como um termo teológico que diz especificamente da graça especial. Para provar dos meios de graça como eles realmente são, nós precisamos ser abençoados, alcançados por Cristo Jesus como nosso Salvador, e aí recebemos da graça especial. Porque o ato em si não carrega a graça, mas o Deus da graça é que faz com que o ato seja um meio de compartilhar da sua graça.
né? Então, provar de todas essas coisas pode sim trazer benefícios. Eu não estou dizendo que quem um dia participar de uma ceia, mesmo sendo um incrédulo, não possa ser tocado, não possa ser movido por um bom sentimento, inclusive se emocionar, ser envolvido por algo bom. Num batismo, ele possa receber algo ali de abençoador sobre sua vida. Na oração ele possa encontrar algum alívio e na palavra ele não possa encontrar nenhum conhecimento. Mas essas são questões da graça comum. Quando nós falamos de provar do meio de graça, é provar do que há para além daquilo que o ato em si oferece, mas para aquilo que é espiritual. Os meios de graça oferecem para nós benefícios espirituais e não simplesmente benefícios palpáveis, notáveis, mas benefícios espirituais, que são na nossa relação com o nosso Deus. Se o objetivo do meio de graça é nos levar para mais perto do Senhor, da vida que Ele tem reservada para nós, de intimidade, santidade, pureza e maturidade, então os benefícios vão para além de uma aquisição de conhecimento, ainda que ela possa acontecer, para além de uma boa sensação no meu coração, porque eu fiz uma oração e aquilo me descarregou. Falar é terapêutico, eu posso falar em uma sessão de terapia, num grupo de amizade, numa rede de apoio, eu posso falar ao telefone com alguém, ou eu posso simplesmente escrever, que é uma boa prática também, é um jeito de organizar os pensamentos. Isso pode me produzir boas sensações. Mas provar como meio de graça da oração vai muito além do alívio de simplesmente falar. Porque, como eu disse, eu às vezes não preciso nem falar, mas o Senhor conhece a oração do meu coração. Então, às vezes eu posso estar impedido de falar, mas mesmo assim não sou impedido de orar. E por isso não sou impedido, se sou alvo da graça especial, de receber dos benefícios da oração espirituais, os benefícios espirituais da oração. Não sou impedido de receber dos benefícios espirituais do batismo e da ceia, dos sacramentos, quando provo deles a partir de uma perspectiva de alguém que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus para a salvação. A graça especial é aquela que nos alcança para a salvação, que transforma a nossa vida, que converte os nossos caminhos, que nos salva da escravidão, da morte e do pecado. Então, eles não são instrumentos da graça comum, mas são instrumentos da graça especial. Então, ainda que alguém possa provar, por exemplo, da leitura da palavra como algo muito bom e adquirir muito conhecimento histórico, intelectual, até mesmo conhecimento prático, moral, se ele não prova a partir da perspectiva da graça especial, ele não provou da palavra como meio de graça, mas como um bom livro. A palavra é provada como meio de graça a partir de que o Espírito Santo usa dessa palavra para falar ao coração do descrente, para trazê-lo para Cristo, ou para falar ao coração daquele que já foi trazido a Cristo, para confirmar, estruturar e robustecer a fé daquele que crê. A segunda característica que nós temos também, que delimitam os que são os meios de graça, é que se eles são instrumentos da graça especial e não da comum, eles também são instrumentos contínuos da graça de Deus e não excepcionais. E aí a gente vai falar principalmente das experiências. Se as experiências, elas trazem para a gente, para as nossas sensações, coisas boas. E eu não estou dizendo aqui que as experiências não são válidas para fortalecer a fé, mas elas podem sim ser muito válidas. Eu tenho experiências pessoais com Deus que fortaleceram a minha fé. Mas ela só tem validade no momento em que ela é embasada pela palavra. Um sonho, uma visão, uma sensação ou qualquer outra coisa, uma palavra que alguém te traga da parte de Deus, ela só faz sentido se ela for confirmada pela palavra. Ela jamais vai trazer algo de tão novo que a palavra não tenha antes antecipado. Se ela traz algo que não está respaldado na palavra do Senhor, então é melhor ficar com a palavra, porque ela é um meio de graça, de aplicação direta da parte de Deus para as nossas vidas, como um instrumento contínuo, não excepcional. Então, sempre que eu, cristão, alcançado pela graça de Jesus, ler a palavra, o Espírito Santo usa dessa palavra como meio de graça para abençoar a minha vida. O que eu quero dizer é que quando a gente adquire profundidade no relacionamento com Deus, é impossível lermos a palavra de Deus e isso passar despercebido aos nossos olhos. E isso passar como mais uma leitura,
ou como simples desencargo de consciência para dizer, eu li. O verdadeiro cristão, ao ler a palavra, ainda que ele vá com o coração indisposto, ele é impactado pelo Espírito através daquelas palavras que falam diretamente ao seu coração. E ele prova de benefícios espirituais de poder ler e conhecer da palavra de Deus. E isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso, é algo que a gente só pode provar mesmo no Senhor. Então, se você lê a palavra e você não tem provado de nada que a palavra pode te ensinar, eu convido você a rever o seu relacionamento com Deus e clamar pela salvação em Cristo Jesus e pela manifestação da sua graça pela sua palavra. Aqueles que têm o Espírito de Deus habitando em si não podem ser indiferentes à palavra, porque o próprio Espírito de Deus aplica essa palavra. O presbítero Norton está dizendo aqui, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3, exatamente isso. São aplicações diretas da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos crentes, né? Não é possível ver o reino e provar do reino sem ter provado do Deus, do Rei, né? Em primeiro lugar. Obrigado, presbítero. Obrigado, pastor Thiago, que me ajudou aqui com um ano, né? Agora só que eu acabei olhando aqui e vendo. E obrigado aqui, irmãos, pelos comentários. Eu quero ainda aproveitar já que eu fiz esse intervalo, né, e dar bom dia aí para o Lucas Farias, para a irmã Zuleide, para o irmão Caleb. Muita saudade de ter vocês aqui por perto. Para a Maria Aparecida, que também está aqui conosco. O presbítero Paulo, o presbítero Emanuel, a Josi. Sejam todos muito bem-vindos. Irmã Gessi, Evani, a Marilza. Muito bom tê-los aqui, tá bom? Irmão Robério também, desculpe por ler aqui, o irmão está aqui também, né? Muito bom. Irmãos, então a gente aqui, continuando, não são instrumentos excepcionais, mas são instrumentos contínuos, tá? Isso quer dizer, então, que eles não dependem de experiências, de momentos, mas que eles são sempre válidos. Todas as vezes que nós recorrermos à palavra, ela é útil para o nosso crescimento espiritual. Todas as vezes que nós recorrermos à oração, ela é útil para o nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós tomarmos da ceia, e veja que interessante isso, porque aí a ceia, ela não pode ser para nós algo mecânico. Nós temos ministrado a ceia semanalmente por causa do período de pandemia e por causa da rotatividade de pessoas na igreja, para que todos tenham a oportunidade de tomar da ceia. Mas, por exemplo, nós que somos pastores, nós estamos aqui todas as semanas tomando da ceia. E é muito fácil a gente acabar pensando que isso pode se tornar um movimento mecânico. Mas se nós temos o Espírito de Deus em nós, a cada semana, ainda que seja frequente, não se torna banal a ceia do Senhor. Ainda que seja repetitivo o movimento, porque ele é um movimento assim, de memorial, né? E a memória ela precisa de elementos repetitivos para que seja fixada. Ela não se torna banal, simplista, mecânico, tradicional simplesmente. Mas ela é muito mais do que isso, porque nós cremos que quando nós tomamos da ceia, comemos mais do que o pão, bebemos mais do que o suco. Mas através desse ato, nós lembramos que o Senhor, em Cristo Jesus, aqui nos nutre. Nós somos nutridos pela presença de Deus espiritual na hora da ceia. Então, existe mais do que um ato religioso, um rito religioso acontecendo ali. E a gente precisa observar essas coisas e viver uma vida de mais intencionalidade naquilo que a gente crê. Para que a gente não faça as coisas automaticamente, para que a gente não faça as coisas por mera repetição, ou só porque a gente viu que sempre foi assim e a gente passa a fazer dessa forma. A gente vai fazer então com o verdadeiro significado, provando disso como meio de graça. Assim como o batismo não é só molhar a cabeça de uma criança ou de um adulto convertido que professou a sua fé, mas ali prova-se de um momento de um benefício espiritual da parte de Deus, diretamente da parte de Deus. Não é o ministrante, o pastor que faz o batismo, é que derrama a bênção sobre a vida daquela criança, mas é o próprio Deus, pelo seu Santo Espírito, que aplica bênçãos pela aliança àquela criança que está sendo batizada.
Então, há benefícios espirituais contínuos todas as vezes que nós provamos dos meios de graça. Não é às vezes que a minha oração funciona, não é às vezes que eu leio a palavra e aprendo, não é às vezes que eu tomo ceia e aquilo alimenta a minha alma, mas é todas as vezes que isso é manifesto. O Senhor me abençoa pelo seu instrumento contínuo. São meios ordinários, comuns, normais, não no sentido de comum, banal, mas comum no sentido de que todas as vezes que eu faço ele, eu posso obter os benefícios que isso me traz, né, de valor perpétuo. A terceira característica, muito ligada às duas primeiras, é que não é meio de graça pelo que está incluso neles, ou seja, a ceia, o batismo, a palavra de Deus, a pregação, a ministração da palavra, o conhecimento da palavra e a oração, eles não são meios de graça pelo que eles trazem em si, pelo que eles trazem incluso dentro de si, mas eles são em si mesmos. O que eu quero dizer com isso? A oração, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo da oração. A oração comunitária, ela pode trazer benefícios do compartilhar, do orar uns pelos outros, e ela pode trazer um senso de alívio, como eu disse, produzir essas coisas, né? A leitura da palavra pode trazer conhecimento, como nós estamos fazendo aqui, ele está trazendo conhecimento. Mas eu creio que porque nós somos filhos de Deus, a graça de Cristo é aplicada a nós neste exato momento, pelo seu Santo Espírito, na vida de cada um, atingido pela graça de Deus aí na sua casa, assistindo, está sendo ministrado espiritualmente por Deus. E não só intelectualmente, não só para o conhecimento, né? Então, o benefício que a gente prova, ele vai para além das experiências pessoais que podem conduzir essa proximidade, para além das coisas que vêm acessórias aos meios de graça. É o meio de graça em si que é instrumento de graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, não é o comer do pão que é gostoso que me traz o benefício, mas é o ato da ceia como um todo que me traz o benefício da graça. Não é a temperatura da água, ou a roupa que o neném pôs, ou o fato dos pais irem lá na frente, que trazem o benefício da graça, mas o ato do batismo em si traz em si o benefício da graça. Né? Então não são as experiências que isso pode provocar. Não é o fato de eu tomar a ceia e de repente ser curado de alguma doença é que me trouxe o benefício da graça. Porque mesmo quando não acontece nada de extraordinário ou experiencial, o benefício da graça foi aplicado no momento da ceia. Entende o que eu quero dizer? Então, não é aquilo que vem junto com o meio de graça que traz graça, mas o meio de graça em si é que carrega pela aplicação do Espírito Santo ação direta sobre as nossas vidas. Não tem nada que media essa relação. Os meios de graça, eles não são mediados, eles são diretamente aplicados, né? Então, o ministro, o pastor, eu, quando estou lá na frente, o reverendo Tiago, o reverendo Patrick, ou qualquer outro pastor que ministre a ceia, ele em si não tem nada que possa ministrar graça, mas é a ceia em si. Ele é um ministrador, ele é um administrador do elemento, dos elementos, do sacramento. Mas ele em si não traz nenhuma bênção que possa ser aplicada, mas é Deus que faz isso diretamente na vida do crente. Então não existe a ceia mais abençoada porque foi o pastor fulano que ministrou. Não existe a oração que é mais poderosa porque foi aquele fulaninho mais poderoso que orou. Porque a ministração de poder não vem da parte daqueles que estão mediando a situação, mas diretamente da parte de Deus. Os meios de graça são bênçãos diretas da parte de Deus. E o nosso quarto e última característica, já aí para a gente finalizando a nossa aula de hoje, introdutória sobre os meios de graça, é que são meios oficiais da Igreja de Cristo. O que quer dizer isso? Que como instrumento de Deus, que se aplica aos seus salvos, ou seja, como graça especial, ela não é aplicável fora da sua igreja. Atenção, a igreja de Cristo é maior do que a igreja física, do que a igreja visível. Então eu estou dizendo aqui da igreja de Cristo. Embora os elementos sejam aplicados dentro os meios de graça, né, desculpe, são aplicados, administrados dentro da igreja visível, eles atingem a igreja
invisível. E é por isso que, como eu disse antes, podem ter pessoas que provem dos meios de graça sem de fato provar dos benefícios dos meios de graça. Tem gente que pode tomar da ceia sem provar dela como meio de graça, participar do batismo sem provar dele como meio de graça, fazer uma oração, ler da palavra ou ouvir da ministração da palavra sem provar dela como meio de graça, é porque isso é feito dentro do seio da igreja do Senhor. É uma ministração dada à igreja do Senhor. Então o Senhor confia à igreja o privilégio e a grande responsabilidade de ministrar e administrar os meios de graça. É na igreja que a ceia é ministrada e por isso que faz sentido que ela seja vivida em comunhão, e é por isso que não fazia sentido, por exemplo, nós ministrarmos a ceia em casa no período de pandemia, porque ela é feita pela comunidade de fé, pelo corpo de Cristo. Cristo traz a salvação sobre os seus e faz deles o seu corpo. E é no seu corpo que Cristo permite, é o seu corpo que Deus permite que prove, o corpo de Cristo prove dos benefícios da graça especial através dos meios de graça. Então, cada um desses benefícios são provados no seio da igreja de Cristo Jesus, né? São dados à igreja, para a igreja, onde o Espírito Santo produz e confirma a fé dos eleitos. Ainda que sejam administrados na igreja visível, só encontram sentido naqueles que são alvos da graça invisível. Então, prova da graça invisível aqueles que foram transformados por Cristo Jesus, e esses provam do verdadeiro meio de graça. Veja que, diante de todas essas características, os meios de graça se tornam até mesmo um termômetro, ou um indicador, melhor dizendo, da nossa vida com Deus. Será que a gente não vive a fé por pura tradição, mecanicidade ou por hábito? Você tem provado da graça de Deus através dos meios de graça? Quando você lê a palavra, ela é instrução espiritual para a sua vida ou conhecimento intelectual para a sua mente? Quando você ora, você prova da presença de Cristo Jesus aonde você está, transformando, trabalhando no seu coração e transformando e atuando em todas as coisas, ou você prova de simplesmente um alívio psicológico, emocional e mental por ter falado com alguém? Você prova da ceia do Senhor, participa da ceia do Senhor, provando da graça extraordinária no partir do pão, no compartilhar do cálice, da comunhão que Deus ministra sobre o nosso coração, pelo seu Santo Espírito na igreja. Você participa disso sendo alimentado por Cristo Jesus espiritualmente, tendo a sua fé fortalecida em Cristo, ou você só participa para ter certeza que faz parte da tradição da igreja, ou porque esse é um hábito, ou porque todo mundo faz e você não quer ficar de fora? Você entende os verdadeiros significados? A gente precisa aprofundar a nossa fé e olhar para dentro de nós e analisarmos que tipo de fé que nós vivemos. O Deus que nós cremos não é um Deus preso a hábitos e ritos, mas ele trabalha para além disso. A vida espiritual é muito maior do que aquilo que a gente pode palpar. E a obra que o Senhor faz na nossa vida, ela não é apenas uma obra de convencimento, mas ela é de transformação total e completa do ser humano. A redenção, a restauração, a regeneração, ela vem do Senhor Jesus e é aplicada constantemente sobre os seus filhos, através dos meios de graça. Espero que você tenha conseguido acompanhar e entender um pouquinho mais sobre o que são os meios de graça. E nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos falar sobre a ceia, sobre o batismo, sobre o ensino da palavra e sobre a oração como meios de graça, cada um na sua aula, e você vai poder ir acompanhando e entendendo um pouquinho melhor como você pode provar da graça de Deus através dos meios que Ele mesmo nos deu, instituídos em Cristo Jesus.